Bom dia para vocês. Bom dia. Apresentar a minha amada. Sempre eu falo quando vou aí nas cidades, por esse Brasil afora, pregando os retiros. Sempre eu falo da minha querida Ana Maria. E aí, neste retiro especial, em que nós lembramos a memória de Monsenhor Jonas, que diz respeito à grande proposta que ele nos fez lá atrás, não é? Hoje, pela graça de Deus, na bondade de Deus, nós estamos aqui para testemunharmos o nosso convívio com Ele, mas, sobretudo, o nosso sim no que diz respeito ao convite que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, fez para ele, no primeiro momento, lá naquele sótão, e posteriormente a transmissão daquilo que Deus pediu a ele, a todos nós que fazemos parte desta obra de Deus chamada Canção Nova. Fala. Você se apresenta. Eu sou Ana Maria. Ele diz que ele fala de mim aí nos encontros. Espero que fale bem, porque senão ele não entra em casa mais. Depois eu vou conversar com um ou outro para saber o que é que ele fala. Tá? Espero que sejam sinceros. Ai, que medo. Mas eu gostaria muito de partilhar com vocês logo do início, na verdade, aquilo que Deus pediu que nós pudéssemos passar a vocês como inspiração. Dividir esse tema, que eu vou dizer o título dele, em 3 partes. Então, do convite que Deus fez ao Monsenhor e a transmissão desse convite que o Senhor fez a ele, a todos nós, membros da comunidade Canção Nova, e vocês também, filhos e filhas de Deus, chamados e vocacionados como amigos da Canção Nova, a evangelização, a levar Jesus para os corações daqueles que estão feridos. Você quer ser minhas mãos, os meus braços, os meus pés, a minha boca, o meu coração. Agora mesmo conversava com Marlene lá embaixo, na sala de espera, e ela falava exatamente das necessidades que ela percebe no meio do povo enquanto missionária, daquilo que constitui exatamente o sofrimento que ela percebe enquanto filha de Deus e quanto missionária, das necessidades desse povo que está sofrendo. E é verdade. A inspiração que o Senhor colocou no meu coração parte exatamente daquilo que constitui a minha história. Eu estou colocando primeiro no pronome pessoal, para depois fazer com que Ana Maria entre nessa história do nosso relacionamento com este homem que, pela vontade e bondade de Deus, revolucionou as nossas vidas. Eu tenho 75 anos, dos meus 75 anos, 54 anos, eu tive a graça e o privilégio de conviver com esse homem chamado Padre Jonas. Desde menino. E lá pelos meus 22 anos, eu narro neste livro, que vocês já ouviram falar dele, não é? Corações Sedentos, Jesus, fonte inesgotável de cura. Esse título não aconteceu por acaso, mas esse título tem tudo a ver na fundamentação disso que o Senhor preparou, tanto o coração de Monsenhor como o meu coração, lá na década de 70, início da década de 70, precisamente 72. Agora mesmo vocês participaram da missa com o inspetor salesiano, Padre Alexandre, Padre Jonas salesiano. Eu também, desde moleque salesiano, tive a formação salesiana, não é? Salesiano de Dom Bosco. E aquilo que no meu coração, durante toda a minha vida, como professor, somos professores, como educador, eu sempre me alinhei à proposta de Dom Bosco, em trabalhar com o jovem, em levar a palavra de Deus, em fazer com que a juventude pudesse ser atraída
por essa bondade e por esse amor que Deus tem para conosco. E aí, então, a primeira palavra de Deus para esta manhã. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Nós sabemos que hoje, 1º de setembro, inicia, desde 1971, a CNBB, ela estabeleceu que o mês de setembro fosse todo ele dedicado à palavra de Deus, ao mês da Bíblia, não é isso? E esse ano, de uma maneira bastante providente, até para nós nesse encontro, o tema tirado da Bíblia, que vai servir de orientação e educação na fé para todos nós, é uma promessa de Deus ao profeta Ezequiel. Certamente o Padre Alexandre deva ter dito isso para vocês na homilia, não sei se disse, mas porei em vós o meu espírito e vivereis. Vamos repetir? Porei em vós o meu espírito e vivereis. O profeta Ezequiel foi o profeta que deixou-se conduzir-se pelas mãos de Deus. E quando a gente estuda o livro do profeta Ezequiel, a gente vai ver exatamente esta experiência que ele teve em deixar-se colocar nas mãos de Deus. Esse homem também, que eu costumo chamá-lo de profeta dos tempos modernos, Padre Jonas, por tudo que conheci durante esses 54 anos que com ele convivi, como o profeta Ezequiel, ele deixou-se ser conduzido pelas mãos de Deus. Homem de fé, homem temente a Deus, sobretudo aquele que sabia que, estando nas mãos de Deus, isso bastava para ele. E o acontecimento da cruz, que eu não vou repetir porque Ricardo falou ontem, Natal falou ontem com as suas respectivas consortes, Cris e Lu, consortes, como Ana Maria também, consorte. Ou com azar, não sei. Já perceberam que ela é desse jeito, né? Então, gente, mas lá por volta desse tempo, o Colégio São Joaquim, nós moramos em Lorena, o Colégio São Joaquim é a terceira casa salesiana do Brasil, e era um grande internato, famoso internato, assim, em nível nacional. E de repente o Colégio São Joaquim deixou de ter internato, passou a ter só externato, e vocês sabem que já foi relatado isso, Monsenhor, então, no sótão, encontra a imagem do crucificado fora da cruz. Vejam aí o detalhe de todo o processo que Deus estava realizando no coração desse homem, profeta, para realizar a grande obra que hoje nós dela fazemos parte, a Canção Nova. Por que eu estou colocando isso para vocês dessa maneira? Quando o Monsenhor encontrou essa imagem, e depois ele a colocou na cruz, por graça de Deus, e depois eu vou querer ler textualmente o que escrevi no livro, num dos encontros que tinham com ele, eu tinha 22 anos, ele me mostra essa cruz, esse crucificado, só que já estava na cruz. E ele vai dizer assim para mim: eu gostaria que você desse uma restaurada, não é? Nessa imagem do crucificado. E aí aproveitou e disse assim, essa imagem te diz alguma coisa? Era uma imagem toda despedaçada, desfigurada, e eu confesso para vocês que eu falei para ele: padre, não me diz nada, ao contrário, é uma imagem muito feia, está tudo quebrada. Aqui na nossa região de São Paulo, nós temos um costume de falar da Santa Cruz. Santa Cruz é um lugar onde a gente coloca imagens quebradas, porque a imagem é um sacramental, então ela tem que ter a gente tem que ter um respeito, a gente não tem que jogar fora no lixo, no lado do lixo. Então vocês sabem que Santa Cruz aqui na nossa região é um local que costuma colocar imagens, né, quebradas. Isso ainda existe por os arrebaldes da nossa região. E eu respondi isso para ele. E
para quem lembra do Padre Jonas com aquele sorriso no canto da boca, ele olhou bem para mim e disse: você tem certeza disso? E eu insisti em dizer para ele que realmente essa imagem de Cristo, toda despedaçada e segurada, não me dizia nada. E aí ele disse assim para mim: essa imagem, toda despedaçada, toda segurada, nos convida, Jesus, nessa imagem quebrada, nos convida a ser seu coração, sua face, suas mãos, seus pés, para anunciar o Evangelho, a boa nova que liberta e cura. Para anunciar o Evangelho, a boa nova que liberta e que cura. Vocês ouviram várias vezes isso ontem. E naquele momento, portanto, que ele me falou isso, eu fui impactado por essa palavra. E desde cedo, quando aqueles primeiros jovens que estavam ao redor do Padre Jonas, lá na década de 70, nós recebemos dele algo que é um penhor que, até o final de nossas vidas, penso assim, haveremos de transmitir isso que ele me disse. Essa imagem de Jesus nos convida a completarmos o que lhe falta na cruz: suas mãos, seus pés, seu rosto, seu coração, etc. Para anunciar. E nós estamos no mês da Bíblia. E no mês da Bíblia não basta somente anunciar, mas eu tenho que pregar e anunciar o poder da palavra de Deus. E o poder da palavra de Deus é exatamente a ação do Espírito Santo que age sobre os nossos corações. O tema central desse ano, portanto, a palavra de Deus que vai nortear, orientar a todos nós cristãos católicos, a pedido da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é esse. Está em Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. Ezequiel 37, verso 14. Porei em vós o meu espírito, e sereis, portanto, curados, e vivereis. Naquela oportunidade, naquela semana que isso aconteceu comigo, que eu fiquei impactado com esse convite e com essa experiência, eu compreendi que Deus, naquele momento, estava fazendo uma grande estratégia, de um grande plano, que haveria de transformar a vida do Monsenhor e a minha vida. Padre Jonas, salesiano, estava em Lorena, naquela oportunidade, terminando um tratamento de uma doença pulmonar, reunido conosco, os jovens, fazendo a nossa formação. Começavam ali também os encontros de conversão, os maranatás, e assim vai afora. Eu não posso gastar muito tempo com isso, porque ao longo da nossa pregação, vocês vão entender isso. Mas a palavra de Deus que chegou ao meu coração depois desse episódio, desse acontecimento com ele, em que ele me mostra esse crucificado, me pergunta se ele dizia alguma coisa e qual era o chamado, o ato de anunciar e pregar a palavra de Deus, significa dizer sim a um chamado de Deus. Como hoje vocês, amigos da Canção Nova, dizem diariamente, cotidianamente, sim a Deus, na condição de amigos da Canção Nova. Agora há pouco eu estava dando uma entrevista para a televisão e estava dizendo exatamente isso. Ela perguntou: o que significa o grupo de amigos? Eu disse: o grupo de amigos é o grande braço que Deus colocou nesta obra de evangelização. Vocês são o braço de Jesus, as mãos de Jesus, lá na paróquia em que vive, na comunidade em que habitam, ajudando, portanto, o seu pároco, ajudando, portanto, a sua comunidade eclesial, mas também ajudando-nos a realizar o grande sonho. Esse ano, o tema central da nossa formação na comunidade é sonhar o sonho do Padre Jonas. Vocês também realizam a concretização desse sonho que Deus, pela sua infinita bondade, colocou no coração desse homem. Ou seja, evangelizar, anunciar a boa nova. E esse anunciar essa boa nova implica
necessariamente permitir-se ser transformado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus que eu queria que vocês anotassem, que abrangeu o meu coração depois desse acontecimento, está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 6. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 a 6. Irmãos, quando fui até vós anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri à oratória ou ao prestígio da sabedoria, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Aliás, estive junto de vós com fraqueza e receio, e com muito tremor. E preste atenção agora, porque este versículo 4 é que eu guardei no meu coração, desde aquele momento em que vivenciei com o Padre Jonas, a explicação daquilo que Deus havia proposto para ele, proposto para mim, na estratégia de um grande projeto de renovação, de um grande projeto do Espírito Santo. Naquela oportunidade, só para lembrá-los, tem muita gente nova aí. A igreja católica, ela saboreava a frescura dos ventos da primavera do Espírito. Havia terminado o Concílio Vaticano II. E daquele vento impetuoso que acontecera no Pentecostes, Deus manda a brisa do Espírito Santo a partir do pós-concílio, e o Espírito Santo age poderosamente, como tem agido até hoje, na restauração de cada filho e filha de Deus. E aí então o versículo 4. Também a minha palavra e a minha pregação não se apoiavam na persuasão da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria humana. Quando o Monsenhor recebe de Deus, indo ao sótão, aquela imagem toda quebrada, Deus ali iniciava um grande projeto no coração daquele homem, um projeto de restauração. Ele salesiano, ele acomodado na congregação, Deus então suscita no coração daquele homem o que São Paulo nos diz nesse versículo. Era uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria humana. Por isso estamos aqui, hoje, reverenciando a memória, mas sobretudo glorificando ao Senhor, de um homem que disse, sim, eis-me aqui, como Lucas, como Mateus, nos ajudam a entender a grande missionaridade de Jesus, quando veio pregar, quando veio anunciar a boa nova. Em Lucas 8:1, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Foi isso que esse homem fez, a partir de todo esse acontecimento tão simples, mas de grande significado. Pelo poder do Espírito Santo, ele deixou, e como Ezequiel, ele também se deixou ficar nas mãos de Deus, e portanto deu o passo, permitiu-se, portanto, deixar como vento que sopra, nós não sabemos de onde ele vem e para onde ele vai, deixar-se ser exatamente um homem usado por Deus. E aí, gente, da mesma maneira, Mateus vai nos dizer isso lá no capítulo 4, versículo 23, Jesus andava, não é, por toda a Galileia, ele pregava a palavra, ele anunciava a palavra, mas ele curava, ele libertava. E quando nós olhamos para toda essa história fundamentada na palavra de Deus, nós vemos a imagem desse homem que também anunciou, pregou, orou, foi instrumento de cura e de salvação para muitas pessoas. E aí entra a nossa história, né, meu amor? Entra a nossa, éramos jovens, eu tinha acabado de sair de um namoro meio enrolado, não vai entrar em detalhes, por favor, tá bom? Então, e aí eu conheci, pela graça de Deus, olha como Deus é bom. Da mesma maneira como Deus
fez acontecer o meu encontro com o Padre Jonas, com o crucifixo, etc. Eu fui pregar num encontro em Aparecida do Norte, e lá estava alguém totalmente especial, que era o grande projeto de Deus para a minha vida, para que eu pudesse me realizar como homem, como pessoa, como filho de Deus. Não fique com essa cara, não. E aí, então, nós começamos a nossa vida a dois. Vamos fazer 50 anos de casado daqui a uns tempos. Não, nós não começamos aí, não. Não, eu sei, calma aí. Mas 50 anos nós vamos fazer de casados. É. Não é verdade? É. Isto. E agora ela vai começar a contar e aí eu vou ter que escutar. Não, eu fui fazer essa experiência do Espírito Santo com o Padre Haroldo até. E o Júlio, devia ter uns 20 anos, nem isso. E o Júlio deu uma palestra. E eu fiquei deslumbrada, fiquei encantada. Eu falei, nossa, meu Senhor, é esse homem que eu estou pedindo. E diga-se de passagem, que ele era feio, magro e professor, quer dizer, pobre. Não tinha qualificação assim, a não ser o que vinha do coração dele, aquilo que ele falou. Eu falei, eu quero um homem, eu não quero um eu quero um homem. Era o meu Alain Delon. Quem é da minha idade lembra, morreu até esses dias, tadinho. Tão lindo que ele era. E eu dizia que, apesar de, ele era o meu Alain Delon. Por quê? Porque o que vinha do coração dele, o tipo de homem que ele era que me interessava. Aí nós começamos a namorar. E eu me lembro um dia, lá em Guará, que eu sou de Guará, cidade vizinha, e o Padre Jonas estava lá em casa. Não sei, na casa da minha mãe, não sei porquê também, não me lembro. E eu falei para o Padre Jonas que não ia dar certo, porque ele era rezador. E eu não aguentava ficar mais de meia hora rezando. Então não ia dar certo. Olha o que o Padre Jonas falou para mim. Existe a Maria e a Marta. Eu era a Marta. Eu sou ativa e, nossa, ficar meia hora ajoelhada rezando para mim era um suplício. Não tenho essa parte de rezador que nem ele, né? E eu fui ser a Marta, então. O que mais, velho? Ela tinha mania de dizer assim, você é a lebre, é o coelho, corre, não é? E eu sou a tartaruga, né? É nesse sentido que ela está dizendo. E olha, outra coisa, eu morria de ciúme das moças do movimento que eram rezadoras igual a ele. Quer dizer, coitado de mim, eu tinha uma religião formal ainda, né? De ir à missa, de confessar, de ir na procissão, mas eu não era fervorosa, não era. Então, como que ia dar certo isso? Não tinha jeito. Mas aí o Padre Jonas exatamente falou para ela algo que é evangélico e que eu queria falar para você, que certamente tem esse princípio que tinha Ana Maria no coração dela. Até porque ela está lembrando de um fato específico. Só que hoje, Ana Maria é uma mulher orante. E digo mais para vocês, e eu não tenho nem um pouquinho de receio em dizer isto. Ela reza muito mais do que eu hoje. E aí, é importante que vocês vejam isto. O ser Marta ou ser Maria implica exatamente termos os nossos olhos fixos no Senhor da salvação. Então, não se desespere você que não reza, é ativista. Eu, por exemplo, eu não tenho vergonha de dizer, quem troca lâmpada, quem arruma antena de televisão é ela, não sou eu. Realmente,
nunca trocou uma lâmpada em casa. Também não precisa exagerar, né? É verdade. Nunca. Tomada, essas coisas, tudo sou eu. Eu sou a Marta, gente, eu não sou a Maria. Mas ela hoje se esquece de que a nossa história de amor, nossa história de construção da nossa família, está exatamente na grande mensagem proposta pelo Padre Jonas a respeito do que vocês, durante todo o ontem e todo o hoje, vão ouvir. Ser minhas mãos, meus braços, meus pés, minha boca, meu coração. Deus quer que você seja conforme o desejo dele, nas suas características, porém, encharcada do seu Santo Espírito. Você pode não ser a pessoa de terço na mão, orando e o dia inteiro rezando, mas você pode ser sim a pessoa movida pelo Espírito Santo. O seu olhar, o seu fazer é a oração. É assim que vivemos na Canção Nova. O trabalho em ritmo de oração. Você pode fazer isso. E aí, um minutinho só. Espera um pouquinho. Vale. Me aguarde. É o seguinte, às vezes a gente que é dona de casa, eu trabalhei muitos anos como professora e depois me aposentei e fiquei em casa, mas toda tarefa que a gente vai fazer é uma tarefa envolvendo, né, o Senhor. Gente, se precisar de mim para cozinhar, eu morro de fome. Detesto. E quando eu faço, eu me esforço para fazer com muito amor, né? Porque quem cozinha, na verdade, é ele, não sou eu. Então, são detalhes da vida, do dia a dia. É varrer uma casa, é lavar uma roupa, é arrumar uma cozinha, depois que você almoçou gostoso, ter que ir para a cozinha, arrumar a cozinha. Mas tudo isso são detalhes da vida e que leva a gente a Deus. Eu costumo arrumar a casa, arrumar a cozinha, rezando o terço. Eu ponho o foninho. Então, o meu trabalho é a minha oração. A dele é diferente. A dele é de dobrar o joelho e ficar a noite inteira rezando. Entendeu? Eu não, nessa hora eu estou dormindo, bem gostosa. Mas o dia a dia, o cuidar dos filhos, nós tivemos 2 filhos, o cuidar dos filhos, eu trabalhava a semana inteira, chegava no final de semana, era tudo para eu fazer, né? E tudo isso são orações que a gente oferece a Deus, gostando ou não gostando, né? Então a gente reza desse jeito. Na verdade, portanto, uma característica fundamental daquilo que nos é proposto por esse convite que o Padre Jonas nos faz e fez a mim, fez a ela, é exatamente, não é, em querer colocar-se à disposição do serviço do reino. Esse é fundamental e é o trabalho que você, meu irmão, minha irmã, amigo da Canção Nova, faz. Dispor-se, empenhar-se a trabalhar pela causa do reino. E aí vamos dar sequência, dentro da nossa história e dentro daquilo que é o tema que, não é, nos é chamado a fazer. A partir desse momento, eu pude compreender, portanto, que aquela situação, aquela experiência que Monsenhor Jonas vivenciou, ela não era algo sem nenhuma importância. Ao contrário, aquele acontecimento, eu penso assim, e vou defendê-lo até o último momento da minha vida, constituiu o primeiro sinal do grande desejo de Deus em fazer uma revolução no amor
que constitui exatamente a restauração do povo de Deus. Porque concomitantemente a isto, ao mesmo tempo que o Monsenhor encontrou esse crucificado, do outro lado também, Deus envia ao seminário onde estava o padre Jonas morando, um padre que acabara de trazer a renovação carismática para o Brasil, que era o padre Haroldo Ramos. E ali numa tarde, 2 de novembro, Dia dos Mortos, olha o significado das coisas, minha gente. Monsenhor participou com os padres daquele seminário, da missa do padre Haroldo, e no final da missa, o padre Haroldo disse: alguém gostaria que eu rezasse impondo as mãos para receber o Espírito Santo? E o padre Jonas, ele contava para nós, naqueles tempos, ele vivia, na situação em que ele vivia, ele estava assim, no momento da vida dele, assim, vivendo uma aridez, um deserto. Então Deus se mostra a ele despedaçado, e esse Deus traz a ele aquele que poderia restaurá-lo, reconstituí-lo e fazer o grande homem, o grande profeta dos tempos atuais. Pela imposição das mãos do padre Haroldo, o padre Jonas narra que ele recebeu aquela oração, e naquele dia e na noite daquela experiência, ele passou a noite inteira rezando, e Deus fez uma grande obra revolucionária no coração desse homem, e o fez, portanto, constituiu fundador de uma obra esta que foi construída pelas mãos de Deus, a Canção Nova. Deus chama você que nos vê agora, que nos ouve agora. Deus te chama, você que está aqui nesse rincão, a colocar no seu coração, deixar seu coração a ter esse canto novo, a Canção Nova. E aí então, na segunda parte da desse nosso ensino, dessa nossa formação, Deus me deu algumas considerações que eu fiz questão de colocá-la aqui para vocês. O poder curador da palavra. Enviou a sua palavra para os curar, para os arrancar da morte. Fique de pé você agora que está aqui nesse rincão. Dá um sonzinho para mim ali, fazer um favor. Ele envia a palavra para curar, para arrancar da morte. Ontem a minha irmã querida, Luciene, ela testemunhou o poder da palavra de Deus. E eu quero que você também que está aqui, e você que está nos vendo e ouvindo agora, receba a palavra de Deus. Nós não vamos cantar, mas eles vão dar o som para nós, para nos fazer entrar na sintonia daquele que é o Deus que tem a palavra curativa. A palavra de Deus traz vida nova. A palavra de Deus restaura. E restauração significa fazer alguma coisa voltar à sua origem, à sua forma original. Senhor Deus, nesta manhã em que estamos reunidos no Teu nome, reverenciando o Senhor, uma experiência vivida pelo nosso fundador, o Padre Jonas, que também foi estendida a nós, cada um de nós que fazemos parte desta obra Canção Nova. Nós queremos, Senhor, agora abrir os nossos corações, como cantamos agora há pouco no canto inicial. Nós queremos, Senhor, agora sermos encharcados pelo vosso Espírito Santo, porque hoje, Senhor, a promessa seja realizada em nossos corações, porém em vós o meu Espírito, e vivereis. E eu coloco agora, Senhor, na vossa presença aqueles que perderam a vida, que estão vivendo como zumbis, aqueles que estão doentes fisicamente, aqueles que estão doentes espiritualmente, aquele, Senhor, que como Maria aos pés do Senhor Jesus,
desejam ser tocadas agora no íntimo, no mais profundo do ser. E você que está doente, independentemente da sua doença, você que perdeu o sentido da sua vida, você que desistiu, hoje Deus, no seu Santo Espírito diz: eu não desisto de você. Então diga para o Senhor: obrigado, Senhor, porque você não desiste de mim. Independentemente, Senhor, do que eu fiz, do que eu sou, do que eu faço, o Senhor não desiste de mim. E porque és um Deus que cura e liberta, realiza agora, Senhor, em nossos corações, a graça de sermos plenamente libertos. Aquele, Senhor, que fere o nosso íntimo, que fere o restante do nosso ser, devolva, Senhor, as fontes da vida que foram afetadas. Quando o nosso coração é afetado, quando a nossa alma é afetada, cura agora, Senhor, interiormente cada um desses vossos filhos. Cura agora, Senhor, fisicamente cada um desses vossos filhos e filhas. E no seu poder e na sua autoridade, Jesus, nós exercemos agora esse mandato. O mandato de que seremos limpos, Senhor, pela vossa palavra. Sim, Senhor, queremos ser limpos pela vossa palavra. Portanto, Senhor, que tenhamos corações ardentes e os pés a caminho. Corações ardentes e pés a caminho. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, quer moldar agora a sua história. E como argila no barro das mãos do oleiro, deixe-se agora moldar. E diga: Senhor, eu reconheço o meu nada. Reconheço, Senhor, que eu não sou nada. Mas eu estou disposto agora, Senhor, a ser aquela parte do teu corpo santíssimo que foi trucidado, que foi despedaçado por causa de mim mesmo. Diga isso para o Senhor. Por causa do meu pecado, da minha miséria, por causa da minha história. Hoje, Senhor, eu quero ser suas mãos, Senhor, para levar a bênção, para estender as mãos, Senhor, ao necessitado. Quero ser seu coração, Senhor, para amar do jeito que o Senhor ama, de forma generosa. Quero ser seus olhos, o seu rosto, mas eu quero ser seus pés, para evangelizar com a minha vida, no meu testemunho, dentro da minha casa, do ambiente que eu frequento. E quero, Senhor, por favor, suplicar que a vossa palavra, portanto, molda a minha vida. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor, porque enquanto a graça se faz presente na minha vida, ela arde meu coração. Graça faz coração arder. A missão faz os pés estarem a caminho, em movimento, para anunciar que Deus é bom, que Deus me ama, que Deus conta com a minha participação no processo da salvação. E é por isso que nós vamos cantar aquele refrão que cantamos antes do Evangelho, para que nós possamos adentrar, portanto, no processo da segunda parte desse ensino. Você sabe cantar esse canto, cante com alegria, mas cante com fé. Como são belos os pés
pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Nós vamos sentar agora e vamos caminhar. Quer ser os meus pés? Diga para quem está ao teu lado, Jesus hoje, diga para quem está ao teu lado, Jesus hoje lhe convida de uma maneira específica. Se ontem você ouviu do coração, o convite do coração, se você ouviu o convite das mãos, dos braços, hoje Jesus quer que você seja os seus pés. Vocês estão repetindo igual papagaio ou estão repetindo com fé? Fé ou papagaio? Como são belos pés? Como são belos pés? E quando eu dou o passo em direção àquele que necessita, que está sedento da palavra de Deus, Jesus é a fonte inesgotável de cura. Falar é fácil. Fazer é difícil. Portanto, o tema deste ensino é: quer ser meus pés? E ser os pés de Jesus significa olhar para Jesus que caminhou, que transitou por toda a Galileia, que levou a palavra do Pai. Esse Jesus que, de uma maneira tão amorosa e generosa, por aquela imagem destruída e despedaçada, conclama Monsenhor Jonas a ser plenamente suas mãos, seu rosto, seu coração, seus pés. E na compreensão daquele homem, porque estava aberto à ação do Espírito Santo, ele também nos conclama a vivermos com ele a manifestação desse desejo de Deus. É preciso que hoje nós então compreendamos aquilo que o profeta Isaías, o profeta messiânico, aquele que falou de Jesus 750 anos antes de Jesus se encarnar no seio puríssimo da Virgem Maria, ele vai para nós. Lá no capítulo 52, nós vamos compreender, portanto, o tema central, a fundamentação bíblica, não é, deste ensino. Quer ser meus pés? E lá no capítulo 52, são 15 versículos desse capítulo 52. Ficaremos só com 3. Versículo 7 do capítulo 52. Como são belos sobre as montanhas os pés do mensageiro que anuncia a felicidade, que traz as boas novas e anuncia a libertação, que diz a Sião, que diz ao povo de Deus: teu Deus reina. Vamos aplaudir isso aí, porque Deus reina. Então diga: Senhor, reina no meu coração. Senhor, reina em minha vida, reina na minha história, reina, Senhor, na minha doença, seja ela qual for a causa, reina na minha doença, Senhor. Como são belos pés, não é, daquele que é mensageiro.
Ser pés de Jesus é ser anunciador e proclamador da sua palavra. Repita isto: ser pés de Jesus significa ser mensageiro, anunciador, proclamador da sua palavra. E a palavra de Deus cura, liberta, restaura, santifica. E aí então, o versículo 8 diz uma coisa diretamente para nós agora aqui. Ouve, tuas sentinelas elevam a voz, e todas juntas soltam alegres gritos, porque vem com seus próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Então diga para quem está do teu lado: Jesus está voltando na sua vida, a passos rápidos. Jesus volta para você. Prorrompei, gritai, alegrai, não é? Prorrompei em brados de alegria, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor se compadece de seu povo e resgata Jerusalém, e te resgata. Numa linguagem mais popular, eu troquei esse versículo 1, não é? Desculpe, esse versículo 7, para esta frase: como é bonito ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. Ele diz a mim, ele diz a você: o seu rei, o seu Deus é rei. E aí essa frase marcou muito, eu vou repeti-la, porque eu a proclamei durante a oração, mas eu vou repeti-la para Ana Maria então colocar mais algumas coisas fundamentais que diz respeito à nossa vida, a dois caminhantes, nós que emprestamos os nossos pés, as nossas pernas, ao serviço da evangelização. Enquanto a graça faz o coração arder, repita: enquanto a graça faz o coração arder, a missão faz os pés estarem a caminho entre o coração que arde, ao escutar a palavra do ressuscitado, os pés se colocam a caminho para anunciar o encontro com Cristo que restaura. Olha, rapidinho então, porque ele não deixa eu falar, vocês viram, né? Eu estou aqui igual a boba. É verdade, é verdade. Então, gente, os pés do mensageiro diz muito para mim no sentido do Padre Jonas na nossa vida. Ele nos casou e nos acompanhou durante 7 anos que nós não podíamos, tentávamos e não podíamos ter filhos. E ele nos acompanhou. E com muita oração, ele veio para nós a inspiração da adoção. Que o Mateus chegou em casa à tarde, à noite o Padre Jonas estava lá. Olhou no carrinho, viu o Mateus e falou: meu Deus, o que é a genética de Deus? Porque o Mateus parecia muito comigo, moreno, muito parecido comigo. E a Ana Tereza, que veio depois de 2 anos e meio, é a cara dele, é o jeito dele, da família dele, é impressionante, gente, sabe? É muito... E uma coisa que eu queria falar para vocês, muitas vezes nós temos que deixar os nossos sonhos e sonhar o sonho de Deus. O sonho de Deus na nossa vida foi nos libertar, nos renascer com as nossas crianças. Esses dias o Mateus fez 42 anos. E eu falei para ele: meu filho, no dia que você nasceu, eu nasci também. Porque a bênção é tão grande, né? A bênção é tão grande,
a partir do momento que a gente não realiza muito bem o que a gente quer, mas aquilo que Deus manda para nós. Nossos filhos são duas bênçãos de Deus. São adotivos, nunca nos deram problema, amorosos, religiosos e filhos maravilhosos. Então, vale a pena caminhar e sonhar o sonho de Deus na nossa vida. Nós vamos receber daqui a alguns instantes aquele que é o realizador dos sonhos que estão nos nossos corações. Porém, em vós o meu espírito e vivereis. A promessa do profeta, de Deus ao profeta Ezequiel, se nós caminharmos nesse capítulo 37, nós veremos a grande profecia dos ossos secos. E aí, Marlene, você, naquela nossa conversa, nós vamos rezar junto ao Santíssimo Sacramento, a partir exatamente do cumprimento dessa promessa. Deus quer colocar carne nova, coração novo, generoso, restaurado em nossas vidas, exatamente a partir desse versículo 14 do capítulo 37 de Ezequiel, que constitui o norte, a orientação para a nossa vida, de filhos e filhas de Deus amados. Vamos rezar nesse sentido. Então aguardemos Jesus que chega.